Oiê, eu me chamo Vitória Ribeiro e hoje eu vou te ensinar a estudar a Bíblia de uma forma simples, prática e que você vai ter prazer de fazer isso. Bíblia significa livro de livros. Por isso que existe a biblioteca, que é um lugar que tem vários livros. Então, dentro da Bíblia, a gente encontra 66 livros escritos por diferentes autores, que não viveram na mesma época, mas falam sobre a mesma coisa. Apesar da Bíblia ter ensinamentos sobre relacionamento, sobre sexualidade, finanças, planejamento, como lidar com as pessoas, comportamento também, a Bíblia fala de uma única história, a história da redenção do ser humano e a história de Jesus. Então ela mostra desde o início a criação, a queda do homem e como o homem, mesmo com todas as dificuldades, com todas as coisas que ele fez, ele vai ter um final feliz na eternidade, como que Jesus deixou a vida dele, entregou a vida dele para salvar este homem pecador, este homem falho. Então a Bíblia é uma história da redenção do ser humano. E quando a gente estuda a Bíblia, além de saber de onde a gente veio, o que estamos fazendo aqui e para onde a gente vai, nós conseguimos aprender com a história de várias pessoas como ter uma vida em abundância aqui ainda na Terra. Como a gente pode se relacionar melhor e viver melhor de forma mais equilibrada e harmoniosa com a vontade de Deus. Então vamos lá. Existem algumas formas da gente estudar a Bíblia, desde o nível iniciante até um nível mais avançado, e eu vou mostrar todos aqui. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu era ainda pequena, eu fui primeiro para os evangelhos, então eu julgo esse ser o mais fácil. Por quê? O evangelho é mais simples, que mostra o dia a dia de Jesus, o que Jesus fazia com as pessoas, como ele se relacionava, como os discípulos se comportavam. Jesus também dava ensinamentos práticos sobre o próprio evangelho. Então, para quem está iniciando na vida cristã, de ser o seguidor de Cristo, eu aconselho a começar pelos evangelhos. Então, dia 1 começa com o Mateus 1, dia 2, Mateus 2, e assim por diante, continua lendo os evangelhos. Você vai perceber que nos evangelhos vai se repetir algumas histórias, mas é porque eram pessoas que estavam olhando a mesma cena e relataram de forma diferente, mas que não muda o princípio, não muda a ideia original, não muda as palavras de Cristo, mas apenas uma ótica diferente. Então, a forma mais fácil que eu vejo é de começar pelos evangelhos. Tem também a outra forma, que é um pouquinho mais difícil, que vai levar um pouco mais de tempo, que é estudar a Bíblia capítulo por capítulo. Então, capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. São muitos capítulos. Então, se você vai começar desta forma, saiba que você vai passar um pouco mais de um ano estudando a Bíblia. Mas tem pessoas que gostam de fazer assim. A segunda forma é por livro. Então, eu já fiz também esse processo de ler por livro. Então, eu já li o livro de Esther, eu já li o livro de Mateus, já li Apocalipse. Então, você pode pegar o livro que você quer ver, aquela história de Jeremias ou Gênesis, e você estudar só aquele livro e ir mudando. Tem uma outra forma que eu faço também, é ver o calendário. Então, por exemplo, março tem 31 dias. Então, eu gosto muito do livro de Provérbios, e eu pego Provérbios 1, aí março 1, Provérbios 2, março 5, Provérbios 5. Também tem essa forma de fazer. A outra forma é testamento. Então, tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus nascer. E o Novo Testamento é depois de Jesus nascer. Por isso começa lá em Mateus, a história de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, tem pessoas que gostam de ler primeiro o Antigo, que é mais robusto, tem muito mais conteúdo. E tem pessoas que começam pelo Novo Testamento. Para quem está começando na vida cristã, eu sugiro que comece pelo Novo Testamento. Pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, de começar ali pelos evangelhos, os primeiros. Tem uma outra forma que os adventistas usam bastante, que é através de guias. Então, tem aplicativos que você pode estudar com guia, que é por temas. E tem outros assim, que são físicos. Por exemplo, esse é tema do Apocalipse, tem o tema de família. Esse daqui são temas de princípios básicos da Bíblia. O que eu preciso saber sobre a Bíblia, o que eu preciso saber sobre o sábado, sobre o Espírito Santo, sobre dízimos e ofertas. Então, dentro desses guias, os estudos são por temas. Então, você pega um guia desse, você pode estudar sozinho, sim, ou você pode convidar alguém que seja mais instruído, que tenha mais tempo de estudos, para te ajudar. É até um conselho bíblico, que você peça alguém para te ajudar, que você estude com alguma pessoa. Então, tem essa forma, através de guias, e também tem de aplicativos da internet, e aí a gente vai indo para uma questão mais avançada. Então, tem algumas pessoas que elas já passaram por todo esse processo, já leram a Bíblia e tudo mais,
só que elas querem se aprofundar mais na Bíblia. E aí elas usam esses guias que são para dar um ano certinho, um ano bíblico, que a gente chama. Então, hoje é dia 1 de março, vamos supor, e ali tem 5 capítulos de um livro que está lendo ali respectivamente. Então, a pessoa vai passar um ano certinho estudando a Bíblia. Mas aí é um estudo mais profundo e exige um pouco mais de tempo. Então, tem dias que vai passar 20 minutos, mas tem dias que vai passar meia hora, uma hora, só estudando aqueles capítulos da Bíblia. E aí usa também outros livros auxiliares para ajudar na compreensão desse conteúdo. E aí tem uma forma de fixar esse conteúdo, que é principalmente para quem está no nível avançado. Mas se você quer começar já no início com esse guia, com essa ferramenta, você pode também. Que é de você montar, ou você pode pedir também, que eu posso te enviar, um devocional. O meu é de caderninho, então eu tenho um caderninho, uma agenda que eu faço. Esse aqui é do meu esposo, do Diego. Então ele montou, ele imprimiu, eu posso enviar para você. E aqui ele coloca a data, ele coloca qual é o dia da semana, coloca qual o texto bíblico que ele leu, qual o contexto ali, qual é a aplicação que ele vai fazer para o dia. Então, tá, eu li sobre uma guerra de Israel. O que eu posso trazer para a minha vida hoje? Essa é a aplicação. Ele também se faz perguntas. Então, tem um trecho aqui que ele coloca de perguntas, ele faz perguntas e ele mesmo responde. E ele coloca também a oração do dia. Então, essa é uma forma um pouco mais avançada, mas que ajuda a fixar o conteúdo na mente. Por que é importante a gente ler a Bíblia? Se você acredita que Deus é o Deus do universo, que Jesus Cristo é nosso Senhor, que nós vamos para a eternidade, é importante que você conheça a palavra dele. Por quê? Nós falamos com Deus através da oração. E Deus fala com a gente através da palavra dele. Por isso que fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como você quer ter um relacionamento com alguém, sem conversar com essa pessoa, sem saber a história dela, sem saber o que ela quer de você, entende? Qual que é os acordos desse relacionamento? O que você precisa fazer para manter esse relacionamento saudável? Então, a Bíblia, apesar de ser a lâmpada para os nossos pés, que nos ajuda a viver uma vida em abundância, mas também ela é um manual de vida, entende? Então, tudo tem manual. Tudo que a gente compra vem com manual, para que a gente tenha aquele equipamento, aquele objeto da melhor forma possível, para que ele se prolongue, não é? A Bíblia é um manual que nos ajuda a entender. Deixa eu entender esse equipamento aqui, deixa eu ver o que esse equipamento precisa para viver bem e para viver por muito tempo e no nosso caso, para viver para a eternidade. Então, a Bíblia nos ajuda aqui na Terra, mas também nos ajuda para a eternidade. Para a gente ter um relacionamento com Deus, para a gente conhecer o que Ele quer de nós e também para vivermos em comunidade. Então, se você ainda não tem costume de ler a Bíblia, pega uma dessas formas, veja qual que se encaixa melhor. Não precisa fazer sempre a mesma. Então, eu já usei várias formas. Esse ano eu estou lendo por livros. Então, você pode ir mesclando. Então, você pode fazer 1 a 1, pode fazer por livro, pode fazer por esse ano bíblico, pode fazer por Antigo e Novo Testamento, por guias, não importa. O importante é você conhecer o que Deus quer para a sua vida, para que você tenha uma vida em abundância. Se você conhece outra forma de estudar a Bíblia, você também pode comentar, pode sugerir. Se você quer ser um instrutor bíblico, ensinar outras pessoas, posta nas redes sociais, ou fala aqui pra mim, que a gente vai se conectando. Se você quer estudar a Bíblia, também fale. A gente vai conectando uma pessoa a outra para que a gente compreenda mais qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Só não deixe de estudar, só não deixe de ouvir a voz de Deus. Até a próxima!